SAAI para participar da reunião ordinária desta Casa no dia 24 de maio, terça-feira, às 18 horas, para falar sobre quais providências já foram tomadas em relação às questões hídricas no município. Da vereadora Marilange Santana Pinto Coelho. Está em discussão as proposições avulsas. Vereador Sávio José. Logo em seguida, Lidson Lenner. Vereador Idelmino. Desculpa aí, pode ficar com a pé de mim, não? Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Eu queria primeiro discutir esse convite que a presidente fez para o Rodrigo Bicário. Ela fez impulsionada pelo uso da tribuna aqui do seu João Salles Tibúrcio. Tudo bem. Agora, o seu Tarcísio, ele colocou também a questão do lixo. Então, acho que já que o Rodrigo Bicário vai ser convidado, ele pode ser convidado para falar da questão hídrica e da questão do lixo. Eu coloco isso também, até o vereador Paulinho Brasil está falando aqui do diretor de limpeza pública. Eu coloco isso porque, de acordo com o requerimento e o convite que chega no SAAI, a gente não pode abordar outros temas aqui. Então, viu, senhor presidente exercício, eu faço a sugestão aqui aos senhores vereadores e também peço a colaboração da secretaria para que, se for o entendimento desse plenário, refazer esse convite. Já que nós estamos atendendo uma solicitação de tribuna livre, nós atendemos duas, já que um outro senhor, na mesma noite, colocou esse ponto. Então, a primeira questão é essa. Tá? É uma sugestão, viu, senhor presidente exercício? Agradeço, vereador Sávio, e solicito à secretaria que coloque também a questão do lixo para o convite. Obrigado. E a outra discussão que eu faço nesse momento, eu pedi ao executivo que providenciasse um guarda-corpo em frente da Escola Estadual Madre Santa Face, ali na rua Dona Gertrudes. Como nós bem sabemos, é uma das maiores escolas estaduais da nossa cidade, uma escola de altíssima qualidade, uma escola que há pouco tempo fez 50 anos, 50 anos, teve uma cerimônia aqui nessa casa, e eu passo por ali, senhoras e senhores, pelo menos 2 vezes ao dia, exatamente na hora da saída das crianças, que é a hora que eu deixo o meu trabalho, a minha escola, e é o meu trajeto, e ali é um pouco tumultuado, pelo volume de crianças que saem, a rua muito estreita, 2 escolas, porque tem o Gênesis também na mesma rua. Então, nos últimos 15 dias, eu estive na escola 2 vezes, conversando com a direção da escola, e é um desejo daquela comunidade educativa que tem ali um guarda-corpo para dar mais segurança às crianças. Então, é uma indicação que eu faço, e aproveito ali meus 2 minutos para anunciar também, com alegria, é pouco, mas às vezes o pouco que a gente consegue, a gente fica satisfeito. Numa dessas visitas na escola, para ser mais específico, ontem, quando eu estive lá, eu fui levar uma emenda parlamentar do deputado estadual Paulo Lamac, de R$10 mil para a compra de material para a escola. Então, não é muita coisa, mas a escola estava precisando, a gente fez essa ponte com o gabinete do deputado estadual Paulo Lamac, a quem eu já agradeço aqui de público, e aí vai vir essa verba via Caixa Escolar. Então, a direção da escola agora está providenciando os documentos, e a gente conseguiu mais esse benefício para a comunidade escolar, e eu gostaria, então, que o executivo olhasse com respeito e com a devida importância que cabe a questão do guarda-corpo e da segurança das crianças da Escola Madre Santa Face. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Vereador Lidson Lenner. Obrigado, senhor presidente exercício. Cumprimentar também o nobre vereador João de Josino, que faz parte
dessa mesa nessa noite, viu, João? Nobres colegas. Bom, eu trago para essa noite duas indicações. A indicação que trata de um passa-boi que foi construído na comunidade de Córrego Fundo. O passa-boi foi construído numa estrada que tem aproximadamente 7, 8 metros de largura. E o passa-boi deixou quase 1 metro ou mais de cada lado sem contemplar a estrada. Ou seja, construiu uma armadilha para quem tiver despercebido ou com o barro para poder cair naquela armadilha. Bom, existe a lei no nosso município que disciplina as estradas, principalmente a largura das estradas. A gente luta muito, eu quando na Secretaria de Agricultura, o Marcos agora também, com a conscientização dos produtores, dos proprietários, aliás, de terrenos na zona rural, para que deixe abrir um pouco a estrada, para que o fluxo, principalmente de veículos, né, possa comportar um ônibus, com mais um carro, ainda mais naquela localidade ali, que é uma estrada principal e tem o transporte coletivo. E, infelizmente, o próprio município, a própria prefeitura, construiu um passa-boi, tirando 2 metros da largura, aproximadamente 2 metros de largura dessa estrada, 1 metro a mais ou menos de cada lado. Então, que o município refaça esse serviço, vá lá e complete o que está faltando na largura desse passa-boi. O segundo pedido também referência àquela comunidade do Córrego Fundo, que é com relação a uma luminária que foi colocada lá, se não me engano, a administração de Dr. Celito, foi colocada uma luminária lá, o poste com a luminária, foi feito tipo uma interseção em círculo ali, um trevo e tal, só que não colocou o padrão para poder se transformar em iluminação pública, porque hoje foi atravessado uma fiação no comércio local, o João deve conhecer o local lá, e os donos do comércio que ligam a luminária lá, quando bem podem, né, também não vai ficar girando o relógio do cara lá, que é pública, tanto o poste quanto a luminária. Então, que se coloque lá um padrão, né, para que o município possa arcar com essa despesa, ou junto à CEMIG, enfim, para que se torne realmente uma iluminação pública, né, e para que funcione regularmente todas as noites aquele padrão, porque lá funciona só quando dá para ligar. Então ficou um elefante branco, infelizmente, que foi construído lá. Então, são essas duas indicações da noite, né, eu peço a aprovação dos colegas. Vereador Idelmino Ronivon. Muito obrigado, senhor presidente de exercício, vereador Evangelista. Bem, nobres colegas, eu trago aqui para essa tribuna o pedido de aprovação dos colegas de duas indicações. A primeira em relação à limpeza de alguns terrenos que nós temos entre a Rua Horácio Borges até a antena, ali na Avenida JK. Então, os terrenos que estão compreendidos entre esses dois pontos são terrenos que estão com mato muito alto, acúmulo de lixo. Então, dentro dessa discussão nossa, né, de tentar diminuir o número de focos de mosquito da dengue, risco, por exemplo, de guarda de material roubado, né, que às vezes acaba acontecendo nesses terrenos com mato alto, eu solicito aqui ao Poder Executivo que faça a verificação desses terrenos, que notifique os proprietários, dentro daquela lei municipal, de pedido que seja feita a limpeza em 15 dias. E caso não seja feito, o município fazer a limpeza e logo depois cobrar no IPTU, acrescido lá dos seus 25%. Inclusive, alguns desses terrenos eu já verifiquei que ele está sem o cercamento, está sem a calçada, para o município tentar trabalhar nessa linha de fazer valer aquela lei, né, que essa Casa Legislativa aprovou. Inclusive, vereador Lídio, nessa semana eu recebi um telefonema, né, um senhor se manifestando que recebeu na casa dele uma notificação já com base nessa lei que foi aprovada, né, que o município limpa o terreno,
cerca o terreno, faz o calçamento, coloca o valor acrescido de 25% na conta do IPTU. Então, o senhor já recebeu essa notificação essa semana passada, né? Então, espero que o Executivo ele continue caminhando nessa linha de fazer cumprir as leis que são aprovadas nessa Casa Legislativa. E eu estou fazendo aqui uma solicitação ao Executivo Municipal, que ele, utilizando os próprios profissionais que ele tem dentro da Secretaria de Obras, até mesmo dentro do IPLAN, os engenheiros, os profissionais da área da construção civil, que eles façam um projeto de reforma da nossa praça de esporte, reforma da EV. Vai até de encontro em relação ao anúncio de uma emenda parlamentar que está chegando nessa casa, do deputado Roberto Andrade, que está disponibilizando R$400 mil para a reforma da EV. Bem, a minha preocupação, vereador Sávio José, vereador Paulinho Brasília, é exatamente no fato desse dinheiro ele ser utilizado realmente dentro de um projeto que contemple, de maneira geral, a EV. A gente sabe muito bem que dentro das condições que nós temos hoje da EV, R$400 mil ainda é pouco para a gente poder fazer uma reforma. Mas o que seja feito de reforma, seja feito dentro de um projeto, né, maior, de um projeto que realmente vá, no futuro, por meio de novas verbas, realmente fazer uma reforma geral da EV. Né? Então, a gente tem que pensar em ter, primeiramente, um projeto que contemple tudo, e à medida que os recursos forem chegando, forem pingando, à medida que a gente for conseguindo, esses recursos vão sendo usados dentro realmente desse projeto geral de reforma. E aí eu quero lembrar aos colegas, né, que são 2 anos, né, que eu venho ocupando essa tribuna, venho fazendo a discussão em relação à necessidade de reforma da EV. Né? Vereador Sávio José, eu cheguei ao ponto, né, de ser responsabilizado no sentido negativo de ter interditado a EV, quando eu solicitei que o Executivo, por meio dos órgãos Defesa Civil, Vigilância Sanitária, até mesmo o Corpo de Bombeiros, fizesse uma vistoria naquele local, respaldando ou não a utilização daquele local. E naquela ocasião, os próprios órgãos municipais que embargaram a EV. E aí começaram a colocar, né, de maneira geral, de maneira muito negativa, que eu não queria que acontecesse os jogos na EV. Né? É algo que chega a assustar a gente. Na verdade, qual que era a minha intenção? Era realmente resguardar a integridade física das pessoas, dos nossos estudantes, né, das famílias que fossem utilizar aquele espaço. Então, fico muito feliz que o fato da gente estar vindo aqui na tribuna, discutindo, levantando o problema e fazendo as cobranças, está fazendo com que o Executivo se mova, o Executivo se mexa, de tal maneira que começa a aparecer já um primeiro recurso para que a gente, então, comece a trabalhar as necessidades de reforma da EV. Obrigado, boa noite a todos. Vereador Geraldão, só fazer um comentário aqui, o Sávio José disse ali, defendeu ali a relação de 10 mil, né, sabe para qual escola? Mar de Santa Face. O vereador Edelmiro está dizendo aí em relação ao deputado que trouxe 400 mil para a reforma da EV. Eu gostaria de achar um deputado de peito que desse um apoio, vou voltar a frisar, que desse apoio à escola Pedro Gumide, que se encontra lá naquelas condições ainda. Né, vereador Edelmiro? Vereador Sávio, né? Eu tenho tentado daí insistentemente em ver se eu consigo algum apoio, algum recurso com o deputado, mas eu não estou entendendo. Acho que o povo só quer vir aqui pedir apoio político e depois balbal. Né? Então, eu gostaria de solicitar aos vereadores, todos aí que têm o apoio, né? Principalmente aí os vereadores de base, de apoio aí do governo do Estado, que buscassem, tentassem intervir, sabe, José? Né? Acho que para a gente é um pouco mais difícil, mas que buscassem intervir para vir recursos para que seja melhorada aquela escola, não sei de que forma. Só rapidamente, vereador, acho que essa luta do senhor é válida e é de todos nós, a gente vê que o senhor se empenha muito, mas só para justificar, essa emenda estadual do Caixa Escolar, ela só pode ser para escolas estaduais, então, tá? Sim. Então, a gente tem outras que pode sim para uma escola municipal, sim. Mas nesse caso que eu, né, viabilizei junto ao deputado
Paulo Lamarck é só para a escola estadual. Sim, não foi nem relacionado à crítica, não. É simplesmente pedindo realmente um apoio, que busquemos um apoio para ver que venha recurso aí para essa escola. Vereador, desculpe, por favor. Que é isso, senhor presidente, vereador Helder Evangelista, a quem eu cumprimento os colegas, público que ainda se faz presente, comunidade dos surdos e mudos e aqueles que nos assistem pelos veículos de comunicação. Senhor presidente, duas emendas não, né? Quem dera, as falas são tão voltadas às emendas. Duas indicações me trazem a essa tribuna nesse momento, e a primeira delas me dá até a oportunidade de dialogar com a participação do Tarcísio. Inicialmente, corroborar com a colocação do vereador Sávio, de ampliação do motivo da vinda do representante do SAAI, visto que as dúvidas, não só nossas, enquanto representantes do povo, mas da população, são muitas em relação a esse órgão. E quando o Tarcísio falava, e aí, embora seja uma parte dessa problemática do lixo sob nossa responsabilidade, população, eu gostaria de tecer uma crítica ao SAAI. Desde outubro do ano passado, e recentemente foi nomeado uma pessoa para o cargo destinado à direção da limpeza pública. Eu acho que isso responde um pouco da mazela que nossa cidade ficou nos últimos tempos. Desde outubro ficou em vacância esse cargo, melhor dizendo, o Rodrigo Bicalha assumiu a dois cargos, o de diretor-presidente e o também de diretor de limpeza pública dentro da autarquia, que é o órgão maior captador de recursos próprio do nosso município, 19 milhões de reais a 20 milhões de reais que são movimentados via o serviço do SAAI. E nesse sentido também, há uma lei que passa do município para o SAAI, a obrigação da coleta do lixo, e nela traz a questão de campanhas educativas, que a gente vê de forma muito esporádica, deveria ser uma tarefa mais absorvida pela direção do SAAI. E, no contraponto, tive a oportunidade, na semana passada, sentar junto à Secretaria de Cultura, à Secretaria de Educação, ao próprio SAAI, para a realização da segunda Ginconeco, uma gincana que reuniu 6 escolas municipais no ano passado e que este ano vem com a inovação, a pretensão de inovação, que é estender para as escolas rurais também do município a questão de uma gincana voltada para o lixo, para a problemática da água, fazendo essa educação que é o que de fato vai transformar nossa cidade numa cidade limpa e não num depósito de lixo a olhos nus. Professor Idelmino, confesso que sou uma das pessoas que me entristeço com o mandato do senhor, tão participativo, tão atuante, quando contribuiu, no meu ver, sim, para o fechamento da EV. Os órgãos, a gente sabe que em muitos momentos são inoperantes e quando operam vão na extremidade e no radicalismo. E assim foi. A EV tem problemas crônicos, históricos. O ginásio, de fato, é complicada a prática, mas as quadras externas, a quadra externa, dava oportunidade de cerca de 20 agendamentos semanais. Esses agendamentos pararam de acontecer. Vários órgãos, várias turmas batiam pelada de futsal, praticavam outras modalidades. Até escolas particulares utilizavam daquelas quadras no intuito maior de proporcionar qualidade de vida através do esporte. Grupos de capoeira pararam de funcionar em virtude do fechamento da EV. E graças a esse empenho do poder público, que não começou neste ano, não começou com as cobranças do senhor, que começou no GEVES do ano passado, em outubro, o deputado Roberto Andrade vem trazer aí 400 mil reais para um projeto que já estava em fase de andamento. 167 mil desses 400 serão voltados para o ginásio e o restante dele para obras na infraestrutura da parte externa da EV. É lógico que a administração Ângelo Scheck está fazendo um projeto arquitetônico full,
para atender a todas as demandas da EVI. A reconstrução da piscina deve passar por torno de R$60 mil. Então, assim, a gente tem que agradecer. As cobranças dos vereadores são pertinentes, porém, acarretaram consequências danosas àqueles que nada têm onde praticar as suas atividades. Para o uso da tribuna, o vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhor presidente. Só aproveito esse momento, eu estou sem líder do prefeito aqui hoje, mas quem puder levar esse executivo, ou então, se a própria Casa Legislativa puder fazer essa cobrança, existe uma série de indicações a que me referi o executivo e que eu não obtive nenhuma resposta, né? Embora o executivo tenha uma propaganda enorme que ele se esmera em dar essas respostas, né? Às vezes até vem via Secretaria de Governo e basta isso, mas estou me referindo aqui a um pedido em relação à República, das festas de República, no barulho, o que aconteceu, e eu não obtive resposta nenhuma. Então, estou solicitando novamente aqui oralmente, queria solicitar o líder do prefeito, mas se ele não está aqui, se a Casa puder intervir novamente com o Executivo, para saber se as respostas a essa minha emenda, essa minha indicação, que já tem certamente mais de 15 dias, talvez quase um mês, que eu estou aguardando para tomar as minhas providências também em relação ao fato. Obrigado, senhor presidente. Vereador João Josino. Na verdade, eu não fiz indicação, mas eu quero, só para reforçar o que o Sávio falou da dona Gertrude, Sávio, também já fiz várias indicações, não só a rua Dona Gertrude, como toda a área escolar. Inclusive, tem um projeto de lei da minha autoria, eu acho que não precisava nem de nós fazer indicação, né? Mas até hoje nada foi feito, nada foi, fizeram faixa, não tem placa de área escolar. Você tem que ver o perigo, sabe? A escola está um pouquinho longe, mas eu acho que tinha que ter uma sinalização na entrada do Raul de Leone ali. Se você vê o tanto de aluno que desce ali, que vai lá, né, para o meu lado, que vem cá para o lado do hospital, é muito perigoso, meu amigo. Não tem uma faixa de pedestre, não tem um passeio para transitar. Eu acho que eles estão esperando, primeiro, para, às vezes, matar uma criança, para depois vir tomar as providências. Pode fazer eu vou até fazer uma segunda-feira, às vezes, fazer uma vistoria nas escolas e ver o lugar que tem sinalização. Poucos lugares que tem. Quebra-mola muito mal feito, as faixas tudo apagadas. Você vai aqui na Santa Rita, aqui, ó, nada. Eu não sei o que eles estão esperando, né, para tomar essas medidas. É só mesmo para reforçar também a sua indicação, que também já tem feito várias indicações, mas até hoje nada a gente foi contemplado. Muito obrigado, boa noite. Vereador Edelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, eu retorno a essa tribuna porque eu quero, primeiramente, discutir o convite que essa casa faz ao diretor-geral do SAAI e também ao Departamento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Eu gostaria, senhor presidente, em exercício, vereador Helder Evangelista, que fosse incluído mais um ponto dentro dessa pauta de conversa, né, de diálogo com a autarquia SAAI, que é exatamente eu ter a liberdade de questionar a questão da reforma administrativa que foi proposta em uma audiência pública nessa casa, que saiu daqui como encaminhamento dessa casa em audiência pública, que o SAAI ficou de dar um retorno para essa Casa Legislativa, a maneira que iria trabalhar isso. Inclusive, essa reforma administrativa ela seria algo extremamente vantajoso para o município, uma economia mensal de R$40 mil, que foi discutido aqui em audiência pública e não foi dado andamento nesse sentido. E, inclusive, também, além de questionar sobre a reforma administrativa, falar sobre o plano de cargos e salários
lá dos nossos trabalhadores do SAAI, que também foi discutido na audiência pública, que também saiu daqui como encaminhamento e, infelizmente, não andou nenhum passo, não deu nenhum retorno para essa Casa Legislativa em relação a esses dois pontos. Aí eu gostaria de pedir os colegas para poder aprovar essa solicitação minha de inclusão desses dois assuntos dentro dessa discussão, desse diálogo com a autarquia SAAI. E aí eu quero aqui, rapidamente, responder ao vereador Geraldão, uma vez que ele me citou em relação à EV. Olha, vereador, eu voltei aqui para poder falar ao senhor exatamente pelo fato de respeitar muito o posicionamento político do senhor e dizer para o senhor que, apesar de respeitar muito a sua colocação aqui, eu discordo completamente do senhor. Não sei se o senhor veio aqui ocupar essa tribuna impulsionado pela defesa do Executivo, não sei se essa é a real intenção do senhor, mas eu quero dizer para o senhor que, em momento algum, foi eu, vereador Idelmino, que interditei a IV. O que eu fiz? Eu solicitei que órgãos da própria prefeitura, do próprio executivo, quais são esses órgãos? Defesa Civil e Vigilância Sanitária, que eles fossem ao local e vistoriassem toda a infraestrutura. Quando eu falo toda a infraestrutura, é a parte interna e parte externa. Então, se houve por parte desses dois órgãos da prefeitura, sem falar o Corpo de Bombeiros, um posicionamento no sentido de vedar a EV, então eu não posso ser responsabilizado por isso. Se eu fiz isso, foi exatamente para resguardar a integridade física das pessoas que utilizam aquele espaço. Pensa bem, vereador, se diante de uma situação que a gente está vendo enquanto legislativo, uma estrutura extremamente imprópria, colocando risco de vida para as pessoas naqueles locais. Se, por exemplo, as 5 escolas que iriam participar do GENG tivesse dentro daquela estrutura e uma arquibancada daquela caísse, a responsabilidade seria de quem, senhor vereador? Primeiramente, a responsabilidade do Executivo. Responsabilidade nossa, enquanto legislativo, uma vez que nós estamos sempre falando e discutindo a questão da infraestrutura da EV. Então, não foi eu que proibi a utilização daquele espaço. Eu simplesmente solicitei que o Executivo, por meio dos seus órgãos instituídos em termos administrativos, fizesse a vistoria e desse um laudo favorável ou não à utilização da EV. E qual foi o resultado desse laudo, vereador? Foi vedando a EV. Né? Então, quando eu faço essa ação, eu acho que eu estou aqui cumprindo meu papel enquanto vereador, que é exatamente tentando resguardar a integridade física das pessoas. Aí o senhor coloca aqui que eu agi de maneira imprópria, né? Que eu vedei um espaço que tem que ser usado, vereador, mas não pode ser usado sem condições mínimas de uso, de forma precária, colocando em risco a vida, a integridade física das pessoas. Espero que o senhor tenha entendido a minha colocação. Obrigado, boa noite a todos. Vereador Geraldão. Professor Idelmino, é sempre muito fácil falar de coisas belas de frente para o mar e de costa para as favelas. Qual questão de ordem? Questão de ordem, senhor presidente. Não é momento desse tipo de discussão aqui. Desculpa, eu acho que essa discussão ela se faz depois que a gente vota as proposições avulsas. Vossas Excelências, com todo respeito, estão promovendo um debate no momento inadequado. E eu peço que dê seguimento à reunião, por gentileza, e Vossa Excelência o responda no momento adequado. Obrigado, senhor presidente. Aí, por que não fez, Concordo. então, essa intervenção na hora que o colega usou da palavra? Por que está fazendo só agora que eu estou usando da palavra? Posso responder, senhor presidente? Porque Vossa Excelência não está se referindo a nenhuma indicação, e ele se referiu à indicação na hora que ele fez a proposta dele. Eu falei uma frase aqui. Vossa Excelência está indo aí rebatê-lo. Eu falei uma Bom, frase. senhor presidente, questão de ordem, Vossa Excelência que decide. Obrigado. Sim, senhor presidente, é o senhor que decide.
Senhor vereador, prossiga, mas vamos dentro da pauta das proposições. Professor Domino, acho que a infelicidade do senhor foi mais dizer que a arquibancada corre o risco de cair. Do resto, não vou me estender nesse momento aqui, não, respeitando ao tempo de todos e ao regulamento e regimento dessa casa. Em discussão? Em votação? Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Só um minuto. A sua solicitação, o vereador Edelmino, eu não sei se ela é viável incluir mais 2 pautas no convite do pessoal do SAAI devido ao tempo que ele é restrito. Porque isso é uma coisa que requer um tempo maior para poder se discutir plano de carga e salário, reforma administrativa, crise hídrica e limpeza urbana. Então, eu acho que o tempo não é viável para isso. Só questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que colocasse em votação se é possível incluir ou não, porque eu entendo que, da mesma maneira que um colega tem o direito de pedir o acréscimo de um item, eu também tenho esse direito. Eu entendo que a gente tenta trabalhar os 4 pontos dentro do tempo que é permitido. Obrigado. Não, eu vou colocar em votação, mas deixando claro que o tempo vai se estender, vereadores depois não vão poder reclamar que não tiveram tempo de usar a tribuna. É o que mais acontece nessa casa. Questão de ordem. Poderia, então, ler como é que está esse requerimento, como é que ele foi modificado, por favor? Por enquanto, a modificação que tem é simplesmente aqui em relação à crise hídrica e à limpeza urbana. Já foi feito? Sim, mas quantos são 2 convidados? É o Martinho e o Martinho e o Rodrigo Bicalho. Quanto cada um vai ter de tempo? São 19 minutos, né? 10 para cada um, né? Ok. Então, o tempo, eu não sei se vai dar para poder sanar todas as dúvidas. Eu vou ler novamente aqui o requerimento. Vou ler o requerimento da forma que está agora, tá? E coloco os 2 para votação. Ok? Requerimento 014, 2016. Requeiro na forma regimental que seja convidado o senhor Rodrigo Bicalho, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e o diretor de Limpeza Pública do SAAI, para participar da reunião ordinária desta casa no dia 24 de maio, terça-feira, às 18 horas, para falar sobre quais providências já foram tomadas em relação às crises hídricas e gerenciamento do lixo. Essa seria uma. A outra, o outro requerimento já teria inclusão, para poder falar sobre o plano diretor, a reforma administrativa e o plano de carga e salários. Gostaria de dar meu voto separado pelo texto original, sem acrescentar mais ninguém por causa do tempo. A gente sabe que já não dá tempo, imagina um punhado. Posso fazer essa votação nominal? Pode. Questão de ordem, presidente. Eu não tenho um artigo aqui, né, mas a assessoria da Câmara pode me orientar. O regimento interno, ele diz bem claro que o convidado, Marcos Nunes, se puder me ajudar também, ele tem 20 minutos. Não existe fala de vereador dentro do período de 20 minutos para que o convidado se expresse. É 20 minutos, ponto final. Perfeito, mas e os questionamentos? Não tem, vereador. É 20 minutos. Tem os questionamentos. Tem não, vereador. Se a assessoria da Câmara puder me orientar, é bom, Marcos, que já se estabeleça desde agora, de acordo com o regimento. É 20 minutos para o convidado. Ponto final. Não existe questionamento dentro do tempo que o convidado... colocaram essa norma aí, mas não existe essa opção dentro do prazo do convidado, tá? Bem, então todo o requerimento agora, então nós podemos fazer agora os 20 minutos do coisa, mas sem o questionamento. Senhor presidente, questão de ordem. Definido dessa forma. Senhor presidente, questão de ordem. O último convidado que nós tivemos aqui foi o Raimundo Nonato Cardoso. O que aconteceu? Ele falou 20 minutos
e depois nós fizemos o questionamento. Não, ainda deu mais 20 minutos. Não, sim, mas aí foi um caso excepcional. Aí foi um caso excepcional, é isso. Então, esses 20 minutos de questionamento, gente. O que tem de Então, mistério aí? no meu ponto de vista, eu acho que nós temos, então, que cumprir o regimento interno, Marcos. E todo requerimento que for feito aqui, que nenhum vereador, a partir de hoje, que nenhum vereador questione os convidados. Eu tenho insistido aqui, desculpa, falar que a gente faz de maneira errada. Ou a gente muda o regimento interno, nós não estamos cumprindo. Por isso que eu tenho defendido muitas vezes aqui que as reuniões sejam em outras horas, para que a gente faça um debate de 1 hora, de tarde inteira, e resolva todos os nossos problemas. Aqui, durante a reunião, tem sido problema, a gente não tem cumprido o regimento. Bom, então, só mais uma parte, vereador? Inicialmente, eu queria encaminhar, junto à solicitação do professor Idelmino, no que se refere ao mínimo, propor um outro momento para que o SAI venha discutir as temáticas por ele sugerida, que não no mesmo dia, que seja na semana seguinte ou 2 semanas. O convidado ele tem 20 minutos. Pode estabelecer para cada um 3 minutos, né, e 14 de debates. É dentro do tempo estabelecido para que o convidado esteja na Câmara. senhor vereador, com todo respeito, vereador, nenhum respeito esse tempo de 3 minutos. Nenhum. Senhora secretária, olha, nós ainda temos ainda uma reunião extraordinária. Solicito à secretaria que refaça, incluindo na pauta a reforma administrativa e o plano de cargos e salários. Ok? E também fica estabelecido que não haverá perguntas. É o que seria mais viável. Só questão de ordem, senhor presidente de exercício. Na verdade, nós fizemos uma audiência pública, discutimos isso e foi deliberado na audiência pública que a autarquia SAAI iria trazer para a Câmara, de acordo com os encaminhamentos, a posição enquanto plano de cargo e salário e enquanto reforma administrativa. Fazer uma audiência pública para discutir outra audiência pública, aí, infelizmente, a gente vai ficar chovendo molhado e não vai caminhar em termos administrativos, em termos de resultados. Obrigado. Ok, fica acertado, já foi feito. Pois não? Uma sugestão que eu faria dentro dessa discussão toda aqui é o seguinte, bom, na minha opinião, eu acho que essa apresentação acho que não tem que ser necessariamente na próxima reunião. E eu acho o seguinte, dependendo dos temas que estiverem sendo expostos, né, para a apresentação, eu acho que o próprio convidado ele poderia, né, dizer se aquele prazo de 10 ou 20 minutos seria suficiente para ele expor ou não aqueles assuntos. Chamar o convidado para poder apresentar essas questões que foram colocadas aqui e não abrir para perguntas, eu acho que é meio complicado também, né? Eu acho que seria uma perda de tempo. Então, o que eu gostaria de sugerir seria o seguinte, discute-se, não se aprova esse requerimento agora, durante a semana, né, uma sugestão, né? Às vezes a secretaria entraria em contato com os convidados, né, para, né, saber se o tempo seria suficiente ou não, e vem na próxima reunião a proposta de requerimento para discussão e aprovação, né? Seria isso, não tem que ser necessariamente na próxima reunião. Seria uma sugestão, né? Acho que ouvir primeiro os convidados a respeito do que está sendo proposto para a exposição aqui, e dependendo do entendimento com eles, faça o texto final do requerimento. Ok, muito pertinente a sua colocação, doutor. Só para sanar a dúvida com relação à participação a perguntas de vereadores ou não, no artigo 156 do Regimento Interno, parágrafo 4º, diz o seguinte, que as regras de inscrição e uso da palavra pelo vereador previsto nesse artigo, que é as regras da tribuna para os vereadores, aplicam-se às reuniões de audiências públicas e aquelas destinadas a ouvir o prefeito, os secretários, o procurador-geral e convidados especiais. Então, isso indica que os vereadores também têm palavra nas reuniões destinadas a ouvir convidados. O
o tempo dos vereadores, só complementando, o tempo dos vereadores é o mesmo tempo da fala em regra, 5 minutos para cada vereador. É o que está aqui, a mesma regra. Então, cada vereador tem 5 minutos com os convidados. Só para tirar uma dúvida aqui, por exemplo, os dois convidados que vai vir, é 10 minutos para cada um ou 20 minutos para cada um? 10 minutos para cada. É? Tá. Bom, então já está aí, já está explicado. Então, o vereador ele tem direito, sim, a fazer a pergunta, Geraldo. Né? E isso, eu sou mais a acatar aqui a opinião do doutor Sérgio, né? Que se converse com os convidados no meio de semana para ver. Ô, Marcos, 5 minutos de pergunta de cada vereador, mais os 20 minutos do convidado, olha como vai estender essa reunião. Presidente, eu sou favorável a cumprir regimento. Eu não tinha esse entendimento do regimento. Mas se o entendimento é esse que a gente tem que cumprir. Entendeu? É lógico, o regimento é... Por isso é que tem que ter regimento, gente. Porque na hora da dúvida, olha, precisou da assessoria jurídica, houve uma série de dúvidas, foi resolvido. Agora, a gente tem, muitas vezes, gastado todo o nosso primeiro expediente com convidados. Eu não concordo com isso. Acho que as nossas discussões políticas elas ficam prejudicadas. Eu prefiro que o convidado venha em outro horário e a gente debata com ele uma coisa... Para que ele precisa aparecer para o público? A menos que seja uma coisa que, de verdade, o público precisa saber, daí ele vai vir aqui convidado. Mas tem uma série de assuntos que são assuntos internos relacionados a executivo e legislativo, que eu, a minha opinião pessoal, acho que seria muito mais produtivo se a gente sentasse aqui de 14 até as 18, ou a manhã inteira, em um outro horário, porque aí a gente debateria, a coisa ficaria melhor. É a minha opinião, mas eu acho que cumpra-se o regimento. Vereador Marilange, Vossa Excelência retira o requerimento? Então, o requerimento está retirado, não está mais em discussão, ok? Senhora presidente, senhor presidente, senhora presidente, deixa eu entender uma coisa. Marilange, na boa, a gente tem que discutir, essa coisa tem que ficar clara. Por que tirar o requerimento se nós vamos seguir o regimento? É porque porque a vereadora, Sim. a vereadora, ela vai optar pela opinião do do doutor Sérgio Nofino. Perfeito, perfeito. Certo? Proposições avulsas em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Vamos dar continuidade à reunião. Quero agradecer aqui ao vereador Helder Evangelista por ter conduzido para mim, né, a reunião. E vamos agora à leitura aos seguintes projetos. Projeto de lei número 03/2016, em segunda votação do prefeito municipal. Altera o anexo 4 da Lei 2.458 de 2015 e dá outras providências. Agente comunitário de saúde. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação, não é, vereadores? Então, projeto de lei número 013/2016, aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 015/2016, em segunda votação.
do vereador Sávio José do Carmo Silva. Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno e dá outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei número 015/2016, aprovado em segunda votação. Excelência, dispensa da terceira votação dos dois projetos. Presidente votados. da Comissão de Justiça e Redação, vereador Alexandre Valente, pedindo dispensa em bloco da terceira votação do projeto de lei número 013 e do projeto de lei número 015. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de dispensa da terceira votação do projeto de lei 013/015 de 2016, aprovado. O projeto segue para as correções da secretaria, logo depois para o executivo. Senhores vereadores, nós temos aqui um pedido de urgência de um projeto, mas nós voltamos ao uso da palavra livre e logo depois nós damos início à reunião extraordinária. Queria dizer só aos senhores que também concordo que muitas mudanças são necessárias no regimento interno dessa casa. Então, peço mais uma vez à comissão que é responsável que possa encaminhar esse projeto, o novo regimento interno, para apreciação do plenário, para que a gente não tenha essas discussões e conflitos em relação a contextos pautados ao regimento. Mas, ao mesmo tempo, quero agradecer o nosso assessor jurídico, que veio aqui também e tirou as dúvidas sobre o nosso regimento interno. Retomando para uso da tribuna, o vereador inscrito Lidson Lenner, Sávio José e Geraldão. E Sérgio Nofino. Não, eu estou só na inscrição, por enquanto. Boa noite novamente. Iniciar agradecendo aqui, o vereador Edelmino até bem lembrou, né, vários vereadores aqui, eu e vários vereadores estivemos, né, no último domingo, né, nas comemorações aí do dia 1º de maio, no Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. E parabenizar o Hélio Brustolini pela sua liderança no sindicato, né, os sindicatos comerciários de Viçosa. Então, parabenizar pelo brilhante evento que ocorreu no último domingo. Cumprimentar também aqueles que fizeram uso de nossa tribuna, não posso deixar de citar o nome dessas pessoas que aqui vieram. O senhor Tarcísio Santana, reclamações sobre o lixo, o João Salles Tibúrcio e a Ariadna, né? A Ariadna, que veio aqui trazendo um grande número de pessoas rebater, né, as acusações que a ela foram feitas na última semana. Inclusive, conversei com ela depois que ela esteve aqui na tribuna, com a Ariadna, para saber alguns detalhes que ela não comentou aqui. Então, a gente pôde perceber direito o caso. Mas é um caso que preocupa muito, porque essa casa, trazer até essa casa esse tipo de discussão, esse tipo de denúncia, né, talvez não fosse o local tão apropriado para trazer uma coisa tão particular, igual foi esse caso. Mas, enfim, essa é a Casa do Povo, a tribuna está aqui para que todos possam manifestar sobre ela. Bom, eu trago também alguns apontamentos que foram feitos ontem na reunião mensal do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Eu sempre trago para cá alguma notícia, algum apontamento que eu trago de lá como representante dessa casa naquele conselho. Esteve lá o representante do IMA e um representante também da Secretaria de Saúde. Então, o tema saúde, também para a população rural, é um tema que preocupa muito, e foi amplamente discutido lá, principalmente com os PSFs. É uma atenção, um atendimento especial da saúde na zona rural.
que a saúde possa ir até essas comunidades rurais. Por causa do deslocamento, por causa dos problemas que tem, às vezes chega, naquele dia não teve o médico, naquele dia não teve como atender, e para muitos a distância é muito grande. E, ao mesmo tempo, ontem, várias pessoas lembraram da situação onde tem prédios públicos, né, não sendo utilizados no momento, onde poderia ser, a exemplo do Silêncio, que a antiga escola hoje é um ponto de atendimento do PSF, uma vez por semana eles vão lá, em outras escolas também, como o Córrego São João, o Pau de Cedro, o Córrego Fundo, aproveitar esses prédios que estão prontos para ser utilizados com uma pequena adaptação. Enfim, então, foram esses apontamentos. E, além disso, vereador Geraldinho, o senhor levantou a mão? Não? Para mim, tinha levantado. E, além disso, tivemos também a presença lá do representante do IMA, que levantou a situação com relação ao meio ambiente, sobre uma consulta que o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, é isso? Isso. Está fazendo a nível de Estado, com relação à lei de recolhimento de embalagens de agrotóxicos, né? Então, existe essa consulta pública, a TV vai colocar ali um site, que é o www.ima.mg.gov.br, que é aqueles interessados em dar sua opinião com relação à lei, né, que está sendo feita essa consulta pública, para que possa ser alterada ou mantida do jeito que está. Então, dentre vários pontos, tem ali com relação ao recolhimento dessas embalagens de agrotóxico, que no meio rural tem sido frisado muito, que muita gente está queimando, vai devolver no comércio onde comprou, o comércio não aceita, manda para Coimbra, que lá que é o ponto de coleta, então é muito difícil para a nossa população aqui ter que levar em dias e horários selecionados lá em Coimbra, porque o comércio não está aceitando. Bom, se possível, eu gostaria de me reescrever, que meu tempo acabou e tem outros assuntos. Obrigado. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereador Sávio José. Mais uma vez, boa noite. Eu queria fazer o registro aqui, que hoje, dia 3 de maio de 2016, é uma data muito importante para a cidade de Viçosa e, em especial, para toda a comunidade educativa, toda a comunidade viçosense que já passou pelo Colégio Nossa Senhora do Carmo. Hoje, doutor Sérgio, o Colégio Nossa Senhora do Carmo faz 99 anos. E nós fizemos, na manhã dessa terça-feira, um abraço simbólico ao colégio, com todos os alunos, todos os educadores. Quem conhece sabe que o colégio é grande, nós rodeamos o colégio inteiro, fizemos um abraço simbólico, porque a partir de hoje nós comemoramos o nosso centenário. É que hoje a escola faz 99 anos, a partir de amanhã nós já estamos no ano centenário da escola. Então, eu queria aqui registrar com muito carinho, muita satisfação, muito apreço. Não fui aluno daquela instituição, mas há quase 10 anos sou um profissional daquela instituição. Instituição essa que eu aprendi a admirar, que eu aprendi a trabalhar, que eu aprendi a ter solidariedade, respeito ao próximo, dedicação aos estudos, e que de hoje até o dia 3 de maio do ano que vem, ela vai estar nessa comemoração muito fraterna dos seus 100 anos. Então, nesse meu posicionamento, eu queria agradecer a todos os estudantes que lá estão e que por lá passaram, todos os profissionais, educadores que lá estão e que por lá passaram, e todas as irmãs também da Divina Providência, as irmãs carmelitas da Divina Providência, que com muito zelo conduzem a história daquela escola. Tenho prazer de fazer parte dos 100 anos do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Bem, além dessa referência, eu queria tratar rapidamente de 2 assuntos. O primeiro, o vereador Alexandre já colocou aqui, eu agradeço ele pelas palavras,
finalmente, aquela emenda que eu e o vereador Marcos Nunes conseguimos junto ao deputado federal Padre João, parece que vai se concretizar. Os senhores todos aqui são testemunhas que desde o ano de 2013, a gente vem falando dessas academias de saúde, nos PSFs, já tive a oportunidade de ir no programa do Paulinho em Brasília falar sobre o assunto, o vereador Marcos Nunes, por diversas vezes, tratou aqui também, e hoje, no gabinete do prefeito, foi assinada a ordem de serviço da Academia da Cidade Nova. E pelo que ele me disse, nas próximas semanas, a Academia de São José do Triunfo e a Academia de Cachoeira de Santa Cruz. Então, eu fico grato, satisfeito, acho que demorou, mas o mais importante é acontecer. Então, queria agradecer ao vereador Alexandre pelas palavras. O segundo ponto, é sobre uma correspondência que veio para essa casa na semana passada, a respeito do transporte escolar, e que foi também matéria do jornal local, sobre uma, vamos dizer assim, nesses termos, uma reclamação do município, em que o governo do estado não repassava o valor integral do transporte dos seus alunos da rede estadual, e o município tinha que fazer a complementação. Eu estive conversando informalmente, e espero fazer isso via documental, com alguns técnicos da Superintendência Regional de Ensino. E eles me falaram que não é por aí, tá? Principalmente porque o ponto que se segue é o EducaCenso, que é o censo escolar que mostra quantos alunos são da esfera estadual, quantos alunos são da esfera municipal, quantos estão em localidades rurais, quantos estão em localidade urbana, e segundo essas conversas, o governo do estado até o ano passado realmente não passava o valor integral, mas no ano passado fez uma complementação de R$80 mil, em que o nosso prefeito esteve na cidade administrativa, a cidade recebeu esse recurso, e segundo eles, então, esse repasse ele é feito de forma correta. Eu não quero aqui falar quem está certo e quem está errado. Eu acho que nós temos uma questão a ser debatida, a ser colocada. A versão da prefeitura é uma, a versão, repito, informal da superintendência é outra, e o que a gente não pode ficar é sem aluno com transporte escolar. Então, trago esse ponto, porque foi notícia aqui nessa casa e na imprensa local. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, vereador. Acho importantíssimo e que venha documentado, até porque foi uma discussão feita aqui de uma forma latente, né, e que se faça justiça. Se realmente estiver repassando, é importante que se traga documento para que a gente possa, então, ter clara essa situação. Vereador Geraldão, logo depois, vereador Sérgio Nofino. Pois não. Sim, senhora presidente. Inicialmente, não mais aqui presentes, mas eu preciso saudar aos estudantes de comunicação social da UFV que aqui estiveram, junto ao professor Hernani Rabelo. Fui aluno do professor Hernani em Governador Valadares e aqui também na UFV, tanto na Univale quanto na UFV. E por lá já desenvolvi essa mesma atividade. São chamados de FOCA, aqueles que inserem no aprendizado da comunicação social, e essa é a ação que eles vêm aqui para fazer entrevistas, muito interessante, e numa data emblemática, visto que hoje é também o dia que comemora-se a liberdade de imprensa. Aproveito para destacar, estou com um bottom, vou usar esse termo, amarelo, que significa o Maio Amarelo, onde são feitas várias iniciativas de conscientização no trânsito, em busca de menos acidentes, em busca de menos violência no trânsito. Viçosa aderiu a essa campanha.
Uma série de atividades estão previstas para acontecer no decorrer do mês, para que tenhamos aí a possibilidade de redução desses índices. E aproveito de uma forma bem pessoal, orientar, né, eu que não sou condutor, não tenho uma carteira de habilitação por opção, mas reparo que os condutores em Viçosa, dentre as várias irregularidades que cometem, tem aquela também do farol. Sou pedestre, então consigo observar uma média de 3 veículos noite com os faróis apagados, entendendo eu que seria ali uma ação quase que involuntária, você dirigir à noite e acender o farol. Fica essa observação em meio às várias irregularidades que, infelizmente, condutores e transeuntes cometem no dia a dia. Senhora Presidente, manifestar aqui também a minha participação hoje nesse convênio assinado, e aí, falando com a bancada do PT, vereador Marcos Nunes, vereador Sávio, leve um agradecimento do vereador Geraldão ao padre João, sempre muito sensível, presente em Viçosa. Confesso que acredito que o momento esteja um pouco tumultuado, tenho reparado menos a participação dele aqui, mas sou de carteirinha um reconhecedor das ações que ele já fez a esse município. E, nesse propósito, agradecer a operância da atual administração, que consegue tirar essas emendas parlamentares do discurso político e colocá-las em práticas. E, se 2013 já está há 3 anos, eu estive junto a essa administração durante o ano passado e já havia um debruçar-se por parte do gabinete do prefeito para que chegássemos a essa assinatura de contrato. Política pública da maior dimensão para a saúde, para a socialização, essa das academias de saúde. O prefeito comentava que o ponto principal será a abordagem aos obesos, e ainda brinquei, agradeço em nome da comunidade obesa de Viçosa a esse trabalho, que lá na frente, doutor Sérgio, que é médico, que é técnico na área, pode dizer melhor, vai se desdobrar no desafogamento das filas de hospitais, vai se desdobrar na redução dos medicamentos de pressão alta que são concedidos, o mesmo para medicamentos de diabetes e outros males que a obesidade acometem. E também é bom a gente ressaltar, o prefeito também colocava isso, tanto se preocupou com a questão da fome, erradicar a fome, mas não pensou no outro lado da balança, acho que posso usar esse termo, que seria aí o combate à obesidade, chega ao Brasil ocupar posição de destaque no número de obesos, e a gente tem certeza que essas academias vão sim sanar a uma demanda que temos e proporcionar aí a socialização entre os idosos, as crianças, os jovens, daquelas comunidades de Barrinha, Valaçu, Laranjal, a Cidade Industrial, se não me engano, Cidade Nova, e também o bairro industrial lá, que eu perdi o primeiro nome dele. Deixar os parabéns, senhora presidente, a todos da equipe do Parlamento Jovem. Tive a oportunidade de estar no Centev na última semana. É uma atividade que eu acho que assim, nós, vereadores, deveríamos ser obrigados a participar. Foi muito enriquecedora para mim, enquanto legislador, participar daquele momento. Me reinscrevo, Concluído. senhora presidente. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereador doutor Sérgio Nofino. Boa noite a todos. Eu estou vindo à tribuna hoje porque na última reunião eu me comprometi a trazer informações a respeito da questão do serviço de fisioterapia municipal, já que é um assunto de interesse da Comissão de Saúde. Então, eu convoquei uma reunião formal da Comissão de Saúde, fiz um convite também formal para o secretário de Saúde, José Aparecido, para o chefe do Departamento de Redes de Atenção à Saúde, o Cleverson, e para a coordenadora daquele serviço de fisioterapia,
a fisioterapeuta Ana Paula. Infelizmente, a reunião não pôde acontecer formalmente por conta da ausência do vereador Geraldinho e do vereador Edenilson, por questões pessoais, mas estiveram presentes o secretário de Saúde e o chefe do Departamento de Rede de Atenção e a coordenadora do serviço. Ela justificou a ausência. Segundo informação do secretário e do chefe de departamento, o serviço de fisioterapia do município, ele atende hoje, em média, 60 pacientes por dia, são em torno de 60 atendimentos por dia, e o perfil daquelas pessoas que são atendidas é o perfil de pacientes portadores de patologias crônicas, né, com demandas de fisioterapia motora, basicamente. E, na realidade, pelo que me passaram, a iniciativa da interrupção das atividades do serviço de fisioterapia partiu da própria fisioterapeuta, que é a coordenadora do serviço, a fisioterapeuta Ana Paula, seguindo a orientação do Conselho Regional de Fisioterapia, já que ela é a responsável técnica pelo serviço, e muito louvo essa postura, em decorrência do fato de os equipamentos que estão sendo utilizados no serviço de fisioterapia, como eu até já havia adiantado na outra reunião, eles carecem de uma manutenção preventiva, corretiva, segundo a avaliação de empresa especializada. A conduta tomada pela fisioterapeuta, pela coordenação do serviço, foi aqueles pacientes que não têm, pelo fato de serem pacientes portadores de doenças crônicas em tratamento fisioterápico, fisioterapia motora, a interrupção das atividades por um curto espaço de tempo, então, não redundaria em maiores malefícios para o paciente. Aqueles pacientes com demanda maior e nos quais o atendimento ele não poderia ser interrompido, eles serão ou foram encaminhados para 2 serviços de referência do município, que é um serviço de fisioterapia da Univiçosa e o Fisiosaúde, e assim foi feito. O município, o executivo, durante a interrupção do serviço, já que se configurou uma situação emergencial, entrou em contato com a empresa especializada nesse tipo de manutenção para que se realizasse uma manutenção emergencial, para que os equipamentos lá existentes eles fossem colocados para serem utilizados da maneira adequada, enquanto o processo licitatório já em andamento há algum tempo, ele se concretize e a empresa seja contratada para que todo esse procedimento de manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, ele aconteça normalmente como tem que ser, como reza as boas normas técnicas na área de saúde. Então, estou trazendo as informações, eu acho que foi louvável a atitude da profissional, pois não, sabe? Oi, obrigado, doutor Sérgio. Oi, eu agradeço ao senhor pela dedicação que sempre o tem nos temas, principalmente da saúde. É só uma questão, não sei se foi abordado na reunião, e se não foi, eu peço desculpas ao senhor. Entendi essa questão, então, dos equipamentos, que as pessoas que necessitam mais do serviço foram encaminhadas para outros locais, mas foram abordados 3 pontos. É previsão para que essa licitação ocorra e que o centro reabra. A segunda é sobre os alvarás que nós conversamos aqui, da vigilância sanitária e do Conselho Regional de Fisioterapia. Se foi abordado, por favor. Cara presidente, eu posso me estender um pouco, porque o tempo está Mais 2 minutos para ele poder concluir. Foram abordados, sim, tá? Então, são 2 problemas principais. Tem a questão da manutenção dos equipamentos, que é a manutenção. O ideal é que seja uma manutenção preventiva, né? Porque com a manutenção preventiva, os equipamentos eles vão estar funcionando continuamente e, com isso, minimizando o risco de interrupção do atendimento. Essa é que é a situação ideal.
Como isso não vem ocorrendo, por problemas técnicos dentro do contexto da estrutura de licitação e compras do município, processo licitatório, toda aquela questão que é burocrática, que a gente já conhece, já foi discutido aqui de outras vezes, até que esse processo licitatório se conclua, dada a situação emergencial de interrupção das atividades, segundo o secretário, essa empresa, que é uma empresa de Juiz de Fora, vai ser contratada emergencialmente. Não me foi passado nessa reunião qual seria o prazo para isso, né? Então, isso aí eu não sei te passar. De fato, foi realmente levantado um outro questionamento que tem a ver com o projeto arquitetônico do espaço que está sendo utilizado. Mas eu acredito que o mais importante, o espaço que hoje é utilizado pelo Serviço de Fisioterapia Municipal, ele é bem melhor do que o que era anteriormente utilizado, que era ali ao lado do antigo Mercopaulo. É claro que precisam que é necessário adaptações. Como, de resto, várias unidades do sistema de saúde do município, se a gente for fazer uma análise geral do aparelhamento da saúde do município, né, muitos deles necessitam dessa adequação de espaço. Vai ser bem complicado a gente, talvez o Hiperdia, Viva a Vida, que foi uma construção voltada para as atividades que lá são exercidas, né? Então, um dos problemas da saúde do município são imóveis alugados e muitos deles não atendem a essas prerrogativas. Então, a questão do projeto arquitetônico vai ter que ser avaliado de fato, dentro das normas técnicas que o Conselho Regional de Fisioterapia ele orienta, com a participação, com certeza, do Serviço de Vigilância Sanitária do município. Eu acho que é uma questão que vai demandar tempo para ser avaliada e ser concluída. Então, vai ter que ser feita uma análise sobre o que vai ser necessário fazer ali naquele espaço e se, por fim, aquele espaço ali vai ser o adequado para a continuidade dessas atividades, tá? Mas eu gostaria aqui de louvar a atitude da profissional fisioterapeuta. Eu acho que isso aí eu acho que é atribuição dela como responsável técnica. Ela tem uma responsabilidade profissional em cima disso. Eu sou de prova também, eu sou testemunha disso, já que eu fui secretário de saúde. Nós já conversamos na época, e isso, pelo que eu estou vendo, se estendeu durante esse ano, ela procurando de diversas maneiras tentar equacionar, principalmente a questão dos equipamentos e tal. Só para encerrar, presidente, agradeço a boa vontade para comigo, com a anuência dos colegas aí. Eu acho que essa questão do processo licitatório na área da saúde é um problema bastante sério, porque as demandas de licitação na área da saúde, elas são muito grandes, não é? A urgência que a saúde necessita para o atendimento dessas demandas. Infelizmente, a estrutura que o município hoje dispõe dentro do Departamento de Licitação e Compras não atende essa urgência, e é projeto já antigo da Secretaria de Saúde, e essa atual administração do prefeito Ângelo Schecker, eu tomei conhecimento através do secretário de Saúde, ela está procurando avançar no sentido de que se tenha uma estrutura de licitação e compra específica da Secretaria de Saúde. Não é um processo muito simples, né, porque demanda estruturação de serviços, capacitação de profissionais. Por favor, vou encerrar, desculpa. Uma servidora já está em treinamento em Belo Horizonte para isso. Então, acho que essa questão das demandas e a agilidade de processo de licitação e compra na Secretaria de Saúde, eu acho que ela vai ser resolvida de fato quando houver uma estrutura na Secretaria para poder atender de fato, especificamente, as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Isso é uma necessidade que está ocorrendo. Tá? Então, de fato, o que vem acontecendo é isso. Só para encerrar, houve uma preocupação muito grande do serviço de avaliar a situação dos pacientes e tomarem-se as medidas no sentido de que nenhum paciente venha a ser prejudicado dentro do contexto do atendimento. Me desculpe mais uma vez, gente. Boa noite. Obrigada, vereador. Só para que tanto o plenário entenda, como para a própria população, o vereador é presidente da Comissão de Saúde, está aqui prestando esclarecimentos dentro daquilo que foi pedido no plenário da Câmara pelo vereador Sávio José.
Então, por isso, o prolongamento do tempo. Vamos, então, para a reinscrição. Vereadores, eu estou reinscrita, retirando a minha inscrição. O vereador Alexandre precisou de sair. Quero fazer um pedido para os senhores no dia de hoje. Infelizmente, nós não temos ainda a questão fechada com os intérpretes a partir das 10 da noite. Se nós não fizermos a extraordinária até as 10, nós ainda ficaremos sem intérpretes a partir das 10 da noite. Então, infelizmente, eu não posso ir para a reinscrição, uma vez que a gente precisa votar os projetos e nós não temos o tempo hábil até as 10 horas, né? Então, nós precisamos aí desse tempo hábil para a votação dos projetos. Senhora presidente, estou falando ainda, vereador, só um pouquinho. E aí, assim, o projeto chegou em urgência. São 2 projetos que tratam da questão da liberação de verba para as pontes. Então, infelizmente, nós não vamos para a reinscrição, uma vez que o intérprete ele tem até as 10 horas. Senhora presidente, só questão de ordem. O regimento interno determina término da reunião às 10 horas. Eu gostaria que mantivesse a reinscrição. Infelizmente, vereador, eu entendo que o regimento interno determina, mas o plenário é soberano em ter certeza de que, se a gente está com a situação do intérprete aqui, nós precisamos que também a reunião extraordinária. Então, está ótimo. Vereadores contrários a gente cancelar a reunião ordinária. Não, dá licença. Senhora presidente, questão vereador, de ordem, eu regimento estou como interno. presidente. Não, regimento interno. É o regimento interno. Mas eu vou votar. Se os vereadores concordarem da gente começar a extraordinária agora, nós vamos fazer a extraordinária agora, vereador. Senhora presidente. Entendeu? Queria colocar também que eu acho que o regimento prevê a palavra livre no primeiro expediente. No segundo expediente, a iniciativa da mesa diretora permitir essa... Olha, eu não estou determinando reinscrição, porque, assim, nós poderíamos, aqui, todo mundo teve direito à fala. Agora, para a gente ir para a reinscrição, se eu abrir a reinscrição, eu tenho que abrir até às 10 horas a reinscrição. Se eu abrir a reinscrição, é até às 10. Então, vereadores que são favoráveis a gente terminar a reunião para... Né, e eu prometo para vocês que na próxima reunião ordinária, eu já estarei acertado com a questão do intérprete a partir das 10 da noite. Mas hoje, simplesmente, eu não posso tirar o intérprete às 10 e a outra intérprete não está aqui para poder substituí-lo, porque ele já está trabalhando há 1h30, eu não tenho outro intérprete para substituí-lo, e não vou simplesmente fechar uma reunião, começar outra, sem que a pessoa em casa não possa assistir. Senhor Entendeu? presidente, questão de ordem, eu peço o jurídico da Câmara que se manifeste sobre a questão. Eu quero o meu direito de fala resguardado dentro do tempo regimental dessa Casa Vereador, Legislativa. senhor doutor Randolfo, por favor. Ele vai procurar ali no... Com certeza. Gente, olha, eu quero que vocês entendam que nós trabalhamos aqui pelo coletivo. Qualquer situação que eu colocar em votação, a votação plenária é soberano para definir. Entendeu? O plenário é soberano a definir. Né? Eu não posso aqui atender o desejo individual, eu tenho que atender o desejo do plenário. Então, eu coloco a... Pois não, o jurídico. Pois não. O jurídico sugere que coloque em votação o plenário para a possibilidade da continuidade da reunião, do término da reunião para início da reunião extraordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Vereadores favoráveis ao término da reunião para começo da extraordinária permaneçam como se encontram. Por 3 votos contra aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
nós estamos dando por encerrada a reunião ordinária e dando início à 8ª reunião extraordinária. Por favor, Jaqueline. Projeto de lei número 018/2016, do senhor prefeito municipal. Autoriza crédito especial ao orçamento vigente. Construção da ponte do Laranjal, Cidade Nova. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei número 018/2016, aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 019/2016, do senhor prefeito municipal. Autoriza crédito especial ao orçamento vigente. Construção da rede de farmácia de Minas. Projeto número 019/2016, em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 019/2016, aprovado em primeira votação. Projeto de decreto legislativo número 001/2016, da mesa diretora. Confere a comenda Tenente Kimmel. Projeto em discussão. Em votação. Presidente, eu tive acesso agora aqui a esse projeto de decreto e, em verdade, não reconheço pelos nomes as pessoas que estaremos, no caso, concedendo as homenagens, se possível. Pois não. Tenente Coronel Wallace Brandão Vidal, o atual aqui. Pastor Lucas Martins, que trabalhou por muitos anos no tiro de guerra e que aposentado e tudo, e pai do Fernando da garagem, Pastor Lucas. Humberto Fonseca, da Polícia Civil de Viçosa, e o detetive Humberto. E desembargador Francisco Batista de Abreu, é um desembargador da cidade de Belo Horizonte, se me derem licença. O apelido dele é desembargador Chico Doido, mas ele é uma pessoa que tem um vínculo com Viçosa, tá? Foi, inclusive, o vereador Luiz Eduardo que indicou o nome dele. Certo? Em discussão, em votação, em única votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Não. Projeto de lei aprovado. Vamos lá, seguindo. Damos, então, por encerrado a pauta da 10ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Viçosa e já abrindo a 11ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Viçosa. Senhora presidente. O 017, ele não veio a pedido de urgência, é isso? Não, é o 18 e 19. O 17 não veio com pedido de urgência. Projeto de lei 018/2016, em segundo... Desculpa, pode ler, vereador. Projeto de lei número 018/2016, em segunda votação, do prefeito municipal. Autoriza crédito especial ao orçamento vigente. Construção da ponte do Laranjal, Cidade Nova. Projeto em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 018/2016, aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 019/2016, também em segunda votação, do prefeito municipal. Autoriza crédito especial ao orçamento vigente, construção da rede de farmácia de Minas. Projeto em discussão, de projeto de lei 019, em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei
Aprovado. Em segunda votação? Os dois. Peço a dispensa da terceira votação dos 2 projetos, por favor. Vereador Sávio José, membro da Comissão de Justiça e Redação, pede dispensa da terceira votação do projeto de lei número 018/2016, do projeto de lei número 019/2016. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 018, pedido da dispensa da terceira votação do projeto de lei número 018/2016, projeto de lei número 19/2016. Aprovado. Os 2 projetos seguem para correção da Secretaria e retorno ao Executivo. Damos, então, por encerrada a reunião extraordinária, a 11ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Viçosa. Obrigada, boa noite.